Vamos continuar. Nós temos meditado já há um tempinho sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, né? E quando eu digo igreja, sempre repisando, não falo da parede, do CNPJ, eu digo de você e de mim, as pedras vivas que foram ali colocadas pelo Senhor, sobre a igreja, sobre aqueles de todos os lugares, de todas as épocas, que em nome de Jesus tem a redenção e a remissão dos seus pecados. Para isso, a biografia da igreja que alguns autores chamam de primitiva, outros chamam de iniciante, eu gosto mais desse termo, a igreja iniciante, né? A igreja que nasce ali em Jerusalém e dali, seguindo o comando e a ordem de Jesus, se espalha a todos os cantos da terra. E estamos no capítulo 8. Capítulo 8, semana passada, a gente falou de Filipe, que era um diácono, mas que foi direcionado, foi conduzido pelo Senhor a ser o evangelista, e como ele foi até Samaria, né, já cumprindo a ordem de Jesus em Atos 1:8, ele vai a Samaria e ali terminamos dizendo que estava tremendamente alegre, feliz, tocado pelos sinais que se realizavam. E hoje nós vamos começar do versículo 9. Diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande personalidade, grande vulto, do qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Olha só, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e milagres por ele praticados. Vamos até aqui por enquanto. Olha só que tremendo. Eu quero destacar aqui a ação do Espírito na vida de Filipe. É capaz de confrontar a mentira, de confrontar o engano, de confrontar a manipulação, ainda que de coisas místicas e tudo, porque em Samaria havia Lucas, que escreve Atos, ele fala de um homem chamado Simão, e ele era mágico, e ele iludia as pessoas com as suas mágicas. Filipe está em Samaria pregando sinais, prodígios e evangelizando, pregando o evangelho do reino e falando do nome de Jesus. Simão iludia, Filipe evangelizava. E a ação do Espírito Santo na vida de Filipe, na ação de evangelismo, impactou inclusive esse homem. Você viu? As pessoas diziam que ele era o grande poder. O grande poder. Porque eles... E Lucas repisa, ele fala, porque eles eram iludidos. Então viam todas as mágicas, os encantos, os truques, e acabavam dizendo: olha só, que denominação é esse homem? O grande poder. Só que o grande poder não estava em Simão. O grande poder estava e está em Jesus. Está no Evangelho. Quando nós
damos o testemunho real do reino, do evangelho de Jesus. Quando somos real igreja, não a igreja que disputa, a igreja que ostenta, a igreja que subverte, a igreja que se intromete em negócios alheios, mas a igreja que anuncia a Cristo e o seu evangelho, o evangelho do seu reino, o impacto que havia de transformação, o impacto em revelar ou desvendar toda a mentira. Hoje há muitas vozes. Há inclusive aquelas que nós, os homens, reverenciam como a grande sabedoria, como o grande poder, como o grande não sei o que, o grande não sei o que lá. Tem inclusive aqueles que dizem o grande. Eu já disse e repito, se é servo, não é grande. E se é grande, não é servo. Filipe, movido pelo Espírito Santo, confronta as artimanhas de Satanás, as mentiras e a ilusão daquele que era o grande poder. Sem dúvida alguma, nós precisamos de confrontar os grandes poderes, os grandes poderes do dinheiro, os grandes poderes da influência, da política, da fama. Nós precisamos, por uma pregação sincera e honesta do Evangelho, anunciar a Cristo. É isso que salva, que transforma, que modifica. É isso que enche de verdade, de fato, o coração de alegria das pessoas. O Evangelho do Reino é a resposta, é o antídoto, o vírus que destrói o homem, e o destrói duas vezes, porque mata o corpo e mata a alma. É o Evangelho do Reino, é o Evangelho de Jesus. Filipe, conquanto realizava sinais, prodígios, milagres, você não vê exaltação, autoexaltação. Ele estava ali, as pessoas, creio que no primeiro momento foi isso que impactou a Simão. Ele vê Filipe promovendo aquelas maravilhas e ele fica ali extasiado. Ele fica extasiado de tal maneira que ele também abraça a fé. Eu quero continuar, por quê? Porque a história de Simão não acaba aí. Diz assim a palavra: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque ainda não havia descido sobre eles nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham a mão e aqueles samaritanos recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás
em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. A história de Simão poderia ter ficado na página 1, confrontado pelo real poder, o poder do evangelho, abraçado à fé, ter sido um discípulo fiel. Mas ele ficou impactado, era com o poder. E quando ele viu os apóstolos, João e Pedro, orando pelas pessoas, e elas recebendo também o Espírito Santo, como era a promessa do Senhor, ele se moveu de ganância. E ele tenta negociar aquele poder, pedindo aos apóstolos que, em troca de dinheiro, lhe concedessem o dom de também impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Mais uma prova inequívoca de que o Evangelho de Jesus é o que liberta, é o que transforma. Lá em Isaías 55, o profeta, antevendo e aquilo que seria o Evangelho do reino, diz: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, vinde comprai, sem dinheiro. Vinde, porque o propósito de Deus era fazer uma aliança perpétua. Isaías ainda vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto. Simão, corrompido, ou apenas, ele não estava convertido, né? Estava convencido. Apenas convencido, porque ele olhava o exterior e ficava impactado, extasiado, como diz aqui o texto bíblico, com os milagres promovidos tanto por Filipe, depois por Pedro, por João. Isso nos faz pensar. Porque então, para nossa oração e meditação nessa noite, uma vida que se dispõe e que o Espírito Santo usa, ele traz essa transformação no meio em que ele está. Ele traz essa transformação dos hábitos, dos costumes, da fé. Quantas vozes, quantas pessoas invocando para si o papel de protagonista da história. Quantos estão fazendo isso agora? Quantos estão invocando para si o protagonismo de uma vacina, de uma cura, de um poder financeiro, de um poder religioso? Quantos estão, e ao final, o que movia Simão ao abraçar a fé era a ganância, mas o Evangelho a tudo traz luz, revela. A Bíblia diz lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é a espada afiada de 2 gumes, e que ela discerne pensamentos, intenções do coração humano, vai lá no mais profundo. Importante nós, ao olharmos a biografia da igreja, desejarmos também sermos assim, individualmente, como foi Filipe. Os apóstolos e Filipe representavam a ação da igreja, que vai, que evangeliza, que leva a palavra, que reconhece a Deus, que tributa a honra a Deus, que reconhece a Deus como soberano, o confessa como Senhor absoluto, Criador e sustentador de todas as coisas. Parece primário essas coisas que eu falo, ou que eu estou falando, mas como isso é fundamental
para direcionar as nossas atitudes e ações. Há alguém maior do que aqueles poderes, porque pode ser realmente que alguém entre os homens tenha poder, tem o poder do dinheiro, tem o poder de persuasão, tem o poder do conhecimento humano, tem o poder cultural, artístico, pode ser. Há pessoas que se destacam em meio às outras. Há talentos, há dons. Há realmente uma sapiência humana. Não há dúvidas. Mas há algo, alguém maior que é o Criador de todo o resto. Deus é o Criador dos homens. Deus é o Criador da natureza. Deus é o Criador. É Ele quem nos dá poder, também chama o dunamis, né? O poder, a ação. É algo transformador. Quem disse, foi Jesus, Atos 1:8, descerei sobre vós o poder do Espírito Santo. Recebereis poder. E é muito importante que a gente, ao ler esses textos, reflitamos, oremos, chamemos para nós esta condição de ser usados pelo Espírito, de sermos usados na pregação da palavra, do reino. Não precisa você ter um microfone, uma câmera, fazer uma transmissão pela internet, ou TV, ou quer que seja. Basta que você seja dentro da tua casa, em primeiro lugar. Se o evangelho do reino estiver na tua casa, então as feridas serão saradas, as crises serão confrontadas. Se a palavra do reino estiver dentro da tua casa, mesmo no dia da nossa fraqueza, mesmo no dia da nossa enfermidade, nós temos a quem recorrer. Nós temos alguém que não nos engana. Eu ouvi essa frase hoje. Você quer me iludir, me enganar. Quando você vive pelo reino, e a palavra do reino, ele traz luz. Simão era um enganador, um ilusionista. O evangelho mostrou a ele a simplicidade e a fé de Filipe. Manifestou ali a cura e o poder de Deus. É por isso que Jesus disse aos saduceus, lá em Mateus 22, errais, porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Simão errou e errou feio. Queria comprar o poder. Queria comprar a autoridade. Queria comprar a persuasão do Evangelho. E você viu aqui o que Pedro diz a ele. O teu dinheiro, tudo que você tem, toda a sua pose e posição, sejam contigo para a perdição. E mais, Pedro ainda promove ali, desvenda, você está amargurado de espírito. O que na verdade está aí dentro de você é amargura. Então, em nome de Jesus, que ao olharmos para esse trecho, para a nossa meditação, você sabe, nossa palavra de quinta-feira era mais curta, mais condensada, porque nós queremos orar, apresentar a nossa vida, falar, Senhor, usa a minha vida. Há tanta coisa ao meu redor. E mais ainda, eu sinto também de falar, às vezes nós nos sentimos fracos em relação a esses poderes que há no mundo. Às vezes nós nos sentimos impotentes diante dos poderes constituídos que há na terra. Às vezes nós nos sentimos acovardados. Às vezes nós nos sentimos literalmente isolados. Às vezes, até em meio a toda essa, né, ao cotidiano, à existência, ao pecado que
muitas vezes, como diz a própria Bíblia, tenazmente nos assedia. Às vezes nós nos sentimos fracos, em desvantagem, sem recursos ou condições. Mas, puxa, quando eu leio essa palavra, então eu sei que ao ser ensinado desde berço, desde pequeno, depois eu próprio ter crido, ter dado as minhas cabeçadas como já as dei, e não sei quantas ainda darei, né? Enquanto houver cabeça, é tempo de dar as cabeçadas, mas o fato é que há algo maior e superior a nós. Há um Deus, há um Espírito Santo que nos guia, que nos convence. Aliás, foi para isso que ele veio. Não adiantava Simão querer comprar esse poder. Poder que convence do juízo, do pecado e da justiça. Só o Espírito Santo. Que oferta, né? Que oferta mais infeliz. Porque o Espírito Santo é Deus. Deus é o Deus Espírito, ou Espírito Santo do próprio Deus. Como comprar isso? É como querer comprar as estrelas, é como querer adquirir o poder da gravidade, é como querer adquirir a autoridade sobre a rotação da Terra e coisas e todas as outras. Só o Criador, só o Espírito Criador pode fazer isso. Ele, olha só, quer usar a mim, quer usar a você, para levar o Evangelho da esperança, o Evangelho do reino, o Evangelho da força, o Evangelho da capacidade de sobreviver. E mais a isso, de viver eternamente. Que a gente possa orar nesse sentido. Eu não sei se você tem também, repito, em meio aos dias que nós estamos vivendo, a nossa geração está vivendo um tempo tal qual, pelo menos a minha, nunca viveu. Estamos aí. Temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, temos casais, temos uma vida, uma família. Como viver isso? Viva no poder do Filho de Deus e do seu Evangelho e do seu reino. Não considere só a tua carne ou a força do teu braço. Considere que nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nós cantamos isso, cremos nisso. O Senhor vai nos fortalecer. O Senhor vai nos ajudar. Ele é a nossa bandeira. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Era desse Deus que Filipe dava testemunho. Era desse Deus que Pedro e João davam testemunho. E era nessas pessoas que Deus derramava o seu Espírito Santo, o seu poder. Criamos e peçamos a Deus. Lembra quando a gente cantava? Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Era da escola dominical. A nossa escola foi maravilhosa, porque Jesus já derramou o seu poder. Rapaz, eu era garotinho quando nós cantávamos isso. Derrama. É isso. Não é eu me apropriar do poder. Não é eu comprar poder. Não é eu negociar poder. É eu dizer, Senhor, derrama sobre nós o poder do teu Espírito Santo. Não sou eu que uso a Deus. É Ele quem usa a quem Ele quer. E Ele pode usar a você e a mim para levar paz, alegria e a justiça do seu reino.
Amém?